Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Forjando Aventuras. Hoje estamos completos. Hoje estou aqui. Estou presente. Está. Então estou eu aqui, Tatá, Auriel, que vocês já conhecem. Por soft. Agora estamos completos. Estávamos com saudade. E vamos logo de cara pro nosso teste de percepção. Já? Já que você tá aqui hoje, Porsoft, vamos começar por você. O que você tá empolgado aí no mundo do RPG? Cara, eu vi recentemente um novo sistema de super-herói chamado Justice League Unlimited. Inclusive, é um sistema brasileiro, voltado, obviamente, para heróis da DC, Liga da Justiça, mas, pelo que eu vi, ele tá sendo um sistema, assim, bem completo em questão do universo da DC em si, como poderes Lanterna Verde, Superman, Mulher Gavião, da Liga dos Jovens Titãs também, tipo, do Mutano, da Ravena. Tipo assim, tem um monte de poderes que pode jogar com os personagens já do Mas é brasileiro? Universo, BR. E, tipo, eles têm licença pra fazer isso? Como é que tá sendo essa parada? Ou é, tipo assim, ou vai ser um Liga da Justiça, tipo, sei lá... Sabe, tipo, outro nome? Gangue da Justiça. Tipo, Gangue da Justiça, sabe? Alguma coisa assim. O nome é Justice League Unlimited mesmo. Ah, então eles devem ter os direitos. Provavelmente sim. Inclusive, quem tá fazendo sabe o D20 Culture? Aham. É isso. Massa. É eles que estão fazendo. Massa, eles são uma galera bem legal. E aí, eu já teve uma galera que jogou já, chamaram alguns influenciadores pra jogar. Por exemplo, o Guaxinim foi jogar e tudo mais. E aí eles jogaram como personagens da Liga da Justiça, primeiramente, em vez de criar. E aí ele jogou de Flash, o outro jogou de Lanterna Verde, o outro jogou de Supergirl. E assim, parece legal. Tipo, porque o universo da DC tem muitos poderes diferentes. Inclusive, eu acho que o que eu mais me interessaria seria o Lanterna Verde, pela possibilidade. Matheus é o Auriel, né? Um ótimo cara pra falar sobre o poder de Lanterna Verde. Sim. Que ele também entende muito do assunto. E a criatividade pra criar coisas sendo Lanterna Verde dentro de um RPG, que RPG é uma coisa muito ampla, né? Imagina você ter um poder de certa forma ilimitado, baseado na sua criatividade. Você vai poder literalmente fazer qualquer coisa. Seria isso Liga da Justiça Unlimited? Porque o poder é ilimitado. Caralho. Faz sentido. Forte. Fortíssimo. Um título forte. Fortíssimo. Eu jogaria, mas eu jogaria só pra poder fazer romance com a Mulher Maravilha. Então, o que... Jogando todo o jogo como se fosse um dele em cima. O que eu achei muito legal é justamente a possibilidade, porque pelo que eu entendi, ele não é focado só tipo, no universo que já existe da DC. Só os super-heróis. Entendeu? Então não tem como você jogar vivendo ali criar dentro. Um personagem, exato. Né? Você pode viver num mundo que já é ali dentro, aí tem Superman, existe Flash e tudo mais. Ou, pra quem gosta de criar as coisas, quem é mestre gosta de criar todo o universo, ele vai ter a base da DC, de poderes e tudo mais, mas ele pode criar os próprios personagens. Sabe? E até as pessoas que vão... Cara, mas não deve ser fácil inventar um novo poder, né? Com toda certeza. Não deve ser fácil. Não deve. Cara, deve ser complicado. Mas parece ser muito divertido. Eu acho que, tipo assim, deve ser muito divertido também de mestrar com alguém. De mestrar não, de jogar com um mestre que, tipo, é super fã. Nossa. Do DC. Com deve certeza. ser muito massa. Se você achar um mestre que é, tipo, muito fã da DC, entende tudo do universo, ia ser possibilidades realmente ilimitadas. Dependendo da pessoa que você joga, inclusive, provavelmente essa pessoa já deve ter pensado, e se eu criasse os super-heróis, sabe? Essa pessoa já Com deve ter os certeza. super-heróis prontos. Já deve ter, tipo assim, em mente, tipo, poderes que ela usaria melhor, formas de usar tais poderes, até mesmo pra, tipo assim, se ela fosse fazer um mundo onde, por exemplo, o Injustice, onde o Superman é o vilão, ela ia saber criar uma estratégia contra o Superman e tudo mais. Nossa, deve ter muita coisa. Até a própria pessoa que é muito fã, como jogadora também, ia dar muito trabalho pro mestre.
Porque o mestre ia colocar várias realmente. coisas e ela ia entender muito daquilo pra poder cara, pôr em conta. realmente, cara, o mestre tentar ser, tipo, severo numa sessão onde tem poderes ilimitados é difícil, hein? O sistema de progressão, ele tem que ser um sistema de progressão muito bem feito. Muito bem feito. Porque senão, caralho. O combate desse sistema, inclusive, ele é muito tático também, o sistema de combate. Ele não é só... Geralmente a gente tem muito, tipo assim, combate onde tem os dois lados, né? O lado do bem e o mal. E aí cada um usa o que tem ao seu favor para poder enfrentar. Ele, pelo que eu entendi, ele é muito mais tático, no sentido de você ter que bolar uma estratégia e você tem a roda de tempo do combate. Onde, tipo, tal coisa vai acontecer em tal tempo do combate. E aí você tem que fazer legal. Pra que tudo dê certo, pra que aquilo não aconteça. E aí se alguma coisa der errada, vocês têm que fazer as coisas mais rápido e tudo mais. Legal. Então o combate também não vai ser só algo tipo assim, eu sou o Superman e pronto, acabou. Tem escolha Superman, então acabou tudo. Ele vai demandar muito mais estratégia, sabe? Eu já tinha visto mecânicas assim, tipo assim, sugestão de mecânicas assim pra, por exemplo, party level 20 do D&D. Uhum. Porque realmente, tipo, ajuda a fazer os combates ficarem mais desafiadores, né? Exatamente. E aí, como é super-herói, a gente tá falando de um mundo super-herói, a gente fala sobre poderes roubados, principalmente quando é da DC, né? Então, esse sistema de combate deixa as coisas muito mais interessantes. E é aquele bagulho tipo, se você não fizer isso em tal tempo, aquele ônibus vai cair e vai todo mundo cair no mar, sabe? Exato. Cara, isso é muito legal. Interessante. E, tipo assim, você ser invencível como Superman ou super forte não necessariamente vai fazer com que você consiga resolver aquele problema, sabe? Então, assim... Interessante. Parece ser muito legal. Eu fiquei com uma vontade de testar quando eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo recentemente, inclusive. Mas fiquei com uma certa vontade. Apesar de eu não ser muito fã da DC. Não porque eu sou Marvete. É porque eu não gosto muito do nível de poder da DC em si. Mas, pelo tudo que o sistema se propõe, me chamou a atenção. Eu gosto. Temos novidades sobre datas, lançamento? Não tem previsão de data ainda, mas ao que tudo indica, vai sair esse ano ainda. Bravo. Mas não tem data ainda. Bravo. E você, Auriel, o que você tá empolgado pro lançamento? Então, tivemos a nossa atualização, né, do nosso livro de RPG de Dungeons and Dragons. Tivemos as mudanças nas classes e... Como nós tivemos as mudanças, agora eles têm que começar a disponibilizar subclasses pra gente. Então, em breve, provavelmente até o final do ano, eles vão liberar o player test do Anarchy de Arcana novo. E tem algumas coisas muito interessantes. Aparentemente eles vão trazer algumas coisas antigas de outras versões de D&D, do 3E, 4E, pra a gente poder testar, só que elas atualizadas. Legal. Inclusive, tivemos atualizações no Arqueiro Arcano do Fighter. Aparentemente agora ele vai ter munições arcanas, ele tá muito mais interessante do que... Mas não tinha já, não? Tinha, mas agora parece que vai ser diferente. Eu gosto de arqueiro, hein? Ela vai ter eles vão ter um aprimoramentozinho, assim, vai ser um negócio mais interessante. Tipo, o Arqueiro Arcano ele era bem deixado de lado, assim, era uma das primeiras classes, né? Então o pessoal fez, viu que tava ali e vai lançando o resto. Vamos ter também o Monge da Tatuagem. Esse eu tô curioso pra caramba, tá? Como assim? Na minha cabeça, isso vai ser tipo Far Cry. Far Cry 3, que você vai fazendo a tatuagem e você vai melhorando, sabe? Eu acho que vai ser algo nesse sentido. Eu espero que seja assim, porque eu acho muito da hora. Entendeu? E temos também algumas outras classes mágicas, coisas que mexem mais com o caos. A gente vai ter mais 2 subclasses de bruxo. Por favor, né? Por favor. E vamos ter mais algumas coisas que mexem com o caos, pelo que eles falaram. Mais magias caóticas e coisas desse sentido. Interessante. Vamos ver o que vai passar, o que não vai, o que vai ficar só no playtest. Que eles estão. Isso, né? Eles estão abrindo só pro playtest, por enquanto. Eles vão lançar meio que como um homebrew, sabe? Pra galera testar, jogar, dar o feedback, falar o que eles estão achando, se eles estão achando roubado, se eles estão achando fraco. Você sabe se vai ser de graça? Não faço ideia. Provavelmente sim. Playtest eles não limitam muito, não. Bom, hein? Eu gosto. Bom, muito bom. A gente podia fazer uma one shot pra testar umas classes. Podia. Nossa.
Jogar de monge. Tô olhando pro senhor mestrar. Eu mestrar? Ué. Não, tem sorte pra mestrar ali. Faz que não. Mas quando é que vem isso aí? Vai vir em breve. Vai vir em breve. Eu tô lendo livro. É uma leitura difícil também, né? Que Olha, tudo em inglês. In English. Um cara bilíngue, né? É muito sobre isso. Bom, pra variar... Gente, eu vou falar só de Critical Role, tá? Por um bom tempo. Me aturem, me aguentem. Pra quem gosta, é nóis. Lançou a 4ª campanha, que eu falei lá no primeiro episódio. Falei sobre a 4ª campanha. E lançou. E eu assisti. E eu vou dizer, nenhum de vocês assistiram, né? Não, ainda não. Gente, tá muito bom! Tá muito bom, cara, tá muito bom. Fazendo um breve resumo pra você que não sabia, várias coisas vão mudar nessa 4ª campanha, certo? Incluindo que o mestre não vai ser mais o Matt Mercer, vai ser o Brennan. E vão ser 12 jogadores. Nos 2 primeiros episódios, os 12 jogadores estão juntos na mesa jogando ao mesmo tempo. Eu achei que eles iam montar, tipo, uma mesona, sabia? Tipo, ficar literalmente ao mesmo tempo, os 12, mas não foi isso que eles fizeram. Eles ficaram revezando, sabe? Vem uma pessoa, aí ela levanta, vem outra, ela levanta, vem outra, sabe? À medida que os personagens foram sendo introduzindo e alguns núcleos se formando, sabe? E o Brennan montou essa história de uma forma muito legal, cara. Começou já o primeiro episódio com uma execução do irmão de um dos personagens. Certo. E aí, como prólogo. E aí, depois do prólogo, que aconteceu a execução... Deu tudo errado, eles tinham vários planos pro cara fugir, nenhum plano deu certo. E aí foi pro velório. E aí no velório, todos eles, os personagens começaram a se encontrar, sabe? Todos os personagens foram indo pro velório e tal. Só que uma personagem não tinha aparecido. E aí eles foram procurar essa personagem, sabe? E aí, tipo assim, foi naturalmente criando núcleos pra personagens poderem levantar e os outros se sentar e tal. A Laura mesmo, minha mulher, já chorou no primeiro episódio, sabe? Nossa, ai, que tristeza. Amo demais, estou muito feliz. O Brennan realmente, cara, ele é um mestre excepcional, assim. E eu não estava esperando ter ficado tão intrigada quanto eu fiquei, sabe? Eu esperava ter ido aumentando a velocidade em alguns momentos. E não fiz isso, eu fiquei bem intrigada mesmo o tempo todo com o que estava acontecendo, sabe? Já começar num velório, sabe? Com os planos tendo dado tudo errado, já foi um negócio tão legal de já, tipo, jogar no meio da história. E eu gostei muito, muito mesmo. Essa ideia de começar o RPG, a campanha, num velório, é muito legal. É muito legal. Eu tinha essa ideia de começar alguma campanha que eu vou mestrar com um velório. Inclusive, no post que eu fiz de ideias de início de campanha, uma das ideias que eu coloquei lá foi justamente começar a campanha em um velório. Já começar, tipo assim, porque já começa com peso emocional grande já, com todos os personagens, tipo, alguém em comum que todos os personagens conheçam. E aí eles se encontram nesse velório, todos eles já têm uma conexão pra fazer entre si, né? Então essa ideia de começar no velório é muito legal. Sim. É muito legal. E é muito interessante também, porque, tipo assim, é um daqueles momentos onde você vê... Aonde faz sentido pessoas de ciclos completamente diferentes se reunirem, sabe? Exatamente. E você vê muito isso acontecer. Tipo assim, você vê... isso foi muito legal de ver no episódio, que aí, tipo assim, tinham 4 pessoas que era, tipo, família. E aí tinha uma pessoa que só uma dessas 4 conhecia. E aí era, tipo, meio que aquele momento de... Mas o que você tá fazendo aqui? Eu conheci fulano daquele lugar lá que você não sabe, mas eu conheci. A outra pessoa fala, fulano, sabe? Tipo... Cara, isso é muito legal, porque foi muito um momento, assim, de personagens muito estranhos e muito diferentes se encontrando num lugar que fazia sentido, sabe? De ter um denominador em comum ali. Eles já se encontram, faz sentido eles se encontrarem ali, mesmo sendo de vínculos diferentes, de coisas diferentes, faz sentido eles estarem ali e já cria uma conexão entre eles. Exatamente. A pessoa que tá ali, que morreu, já cria essa conexão entre os outros personagens, né? E quando você foi descrevendo essa questão do irmão do cara morreu, teve uma execução, eles tentaram fazer ele fugir e teve um velório, lembrei de One Piece, hein? Não assisti One Piece. Não sei do que você tá lembrando. Dá o contexto pra nós. O Ace. Eu não assisti. Se você falar coisas aleatórias, não vai fazer. One Piece. Vamos lá. O Ace, o irmão do Luffy. Tem um momento que ele é capturado pela marinha. Foi mal aí pelo spoiler, se
né? Mas tá aí tem uns anos, galera. Se você acompanha One Piece e não sabe disso ainda... Eu também vou falar vários spoilers de Kuroko. Eu vou começar a avisar, né? Antes de eu falar. Eu vou falar de spoilers, tá? Do primeiro episódio. O irmão do Ace, o irmão do Luffy, que é o Ace, ele é capturado em um determinado momento pela marinha. O Luffy faz de tudo pra salvar ele e no final das contas ele morre. E isso traz conexão com outras pessoas que o Ace já conhecia, sabe? E aí o Luffy conhece o Barba Branca, que é um dos Yonkou, que é um dos Reis dos Mares e tal. Tipo assim, ele conhece um pessoal de escalão muito alto porque o irmão dele morreu, sabe? E é mais ou menos essa vibe, assim. Isso é muito legal. Isso realmente é, tipo, um momento de conexão, assim, nossa, muito bom. Eu fiquei muito intrigada, eu fiquei muito, tipo assim... curiosa, sabe? Eu fiquei tipo, cara, o que aconteceu? O que vai dar nisso? Tipo, fica meio implícito que alguém ali traiu outra pessoa, sabe? E aí, tipo assim, eu já fiquei, caralho, quem que traiu? Quem que falou dos planos? Sabe? Tipo, o que aconteceu? E um dos personagens, um dos jogadores, que inclusive é o Matt Mercer, ele tá fazendo um filho da puta desgraçado. É isso que ele tá fazendo. E ele é o cara que capturou o irmão. E aí, no velório, ele tem um momento em que ele cospe no corpo do cara. Muito massa! E todos os outros jogadores amam aquele cara, assim, né? Ou gostavam muito dele, tinham admiração por ele, não queriam que ele morresse no mínimo. E aí tem esse jogador que é tipo assim, ô filho da puta, ele falou pro corpo... meu único desprazer foi não poder te ver morrer 2 vezes. Então tá, né, colega? Então tá. Foi muito bom, muito divertido. Destaques pra mim: a Timbo, da Laura Bailey, a Tyranny, da mulher nova, que eu não sei o nome dela ainda, mas ela é um dos participantes novos, além do cast original. Maravilhosa, muito engraçada. A Murray também foi um destaque pra mim. E o personagem do Travis, que eu esqueci o nome, mas é porque ele tá fazendo um sotaque russo. E eu gosto muito do sotaque russo. E ficou muito divertido. E ele é um furry, ele é um leãozão. Isso é muito legal. A gente gosta. É isso. Vamos então pra nossa rolagem de investigação? Então conta pra gente, Porsoft, qual a história das suas mesas de RPG que você quer compartilhar hoje? Cara, eu separei uma história que eu acho que eu falei ela recentemente com alguém, não lembro com quem que foi. Mas que é uma história que eu gosto muito de lembrar dela. Foi meu primeiro RPG, meu primeiro personagem que eu criei pra jogar. Chamava Gimbal, ele era um gnomo bardo. Desde primeiro de sempre fui um bardo, né? E eu tinha vários instrumentos. Eu tinha um alaúde, eu tinha um tambor, eu tinha uma flauta. Só que meu principal sempre foi o alaúde, né? E aí, teve uma época que meu alaúde quebrou. E aí eu tive que ir, a gente foi até o Reino das Fadas. Eita. A gente foi até o Reino das Fadas por causa de uma missão. E a Rainha das Fadas me deu um alaúde novo. E aí, desde então, eu só tocava alaúde, só que eu tinha vários outros instrumentos. E aí, nesse caminho, a gente passou por uma vila de halflings. E aí, nessa vila de halflings, a gente estava investigando a vila. O Auriel tava com o Auriel, inclusive, nesse RPG, tá? A gente estava investigando a vila e tudo mais. Até que eu encontrei, entrando numa casa, uma halfling que não sabia assoviar. E ela tentava muito assoviar. Ela ficava... não conseguia assoviar de jeito nenhum. De jeito nenhum ela conseguia assoviar. E aí eu comecei a tentar ensinar ela a assoviar. Só que eu também não estava conseguindo, porque tudo que eu estava ensinar para ela de assoviar, ela não conseguia, mesmo assim. E aí a solução que eu encontrei, entre muitas aspas, porque eu também não sei se deu certo no final das contas, porque nunca mais encontrei ela de novo, porque o RPG infelizmente parou antes de terminar. Eu tentei ensinar ela a usar a flauta, já que eu não usava mais os instrumentos. E aí eu passei um tempo ali ensinando ela a usar a flauta, até que ela conseguiu fazer um som com a flauta, parecido com o de assovio.
E ela ficou muito encantada, ela ficou muito feliz. E aí ela começou a tocar a flauta o tempo todo. Ela não parava mais de tocar a flauta. E aí a gente tava investigando a vila e a gente escutava som de flauta, que era ela tocando a flauta. E ela não parou mais. Atormentando a vila inteira. Exato. Só, nem tocando a flauta, só assoviando. É só um barulho que ela fazia. E ela ficou com a flauta. E ela ficou com a flauta. Geneticamente modificada para não assoviar. Ela ficou com a flauta. Que legal. Cara, isso é muito bom, tipo assim, lembrar de histórias que são simples e são relativamente bobeirinha, né? Mas é sempre as que ficam no coração, cara. As que marcam. É muito bom, assim, é muito mágico pra mim. E tipo assim, nenhum dos outros personagens ali se interessavam muito por música em si, né? Até porque era o primeiro RPG de todo mundo ali, se eu não me engano. Foi o primeiro RPG que todo mundo tava jogando, exceto o mestre. O mestre tinha jogado um RPG já e ele tava mestrando pela primeira vez. O monge também, o monge tinha jogado também. O monge também, mas ele também acho que ele ficou até o final, ficou, né? Ficou. Então todo mundo tava começando, alguns tinham feito história em dupla e tudo mais. E aí acho que foi a primeira vez que o meu personagem teve uma experiência com uma pessoa fora do grupo, né? De ensinar algo, de fazer algo assim. Óbvio que tem toda a história do personagem, teve todo um contexto, mas, por exemplo, até então o personagem do Ariel já tinha feito uma conexão forte com outro personagem, que foi a que você fez a marca lá. Não vou contar porque talvez você queira contar essa história depois algum dia, que é uma história bem legal, inclusive. Também. Trauma, viu? Traumas. E aí foi a primeira vez, porque isso foi bem no começo do RPG, não foi muito pra frente, assim. Foi a primeira conexão que o personagem meu fez com outro personagem, NPC e tudo mais. Então marcou, né? Por ser essa primeira entrosamento e tudo mais, isso ficou muito marcante. Tem várias histórias do Gimbal, essa é a primeira que eu trouxe, porque é a primeira, cronologicamente falando, né? Tem a história, vai ficar pro próximo episódio, que eu quero contar também, sobre o dia que o Gimbal perdeu tudo e foi morar de aluguel. Fica esse spoiler aí. Ansiosa pra saber. Eu adoro ouvir essas histórias porque eu não participei dessa campanha, então eu adoro ficar ouvindo. Eu sei o universo porque eles já me contaram. E aí, tipo assim, eu vou montando quebra-cabeçazinho com cada informação que vocês vão me dando. É muito legal. O que você quer contar pra nós, Ariel? Vamos falar de algo simples agora, né? O dia que o meu personagem de Vampiro à Máscara matou um lobisomem. Algo simples, extremamente simples. Enfim, o personagem de Vampiro à Máscara, ele é um La Sombra. Ele teve um envolvimento no passado com a Yakuza e ele acabou traindo essas pessoas. Ele pegou um dinheiro e foi embora. E aí ele estava sendo caçado, a gente acabou resolvendo essa questão da caçada depois disso, inclusive. Coisas leves. Coisas tranquilas, só sendo caçado pela Yakuza. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, eu conheci a personagem da Thalita, que a gente falou de um dos outros episódios, a Zariel. Primeiro episódio. Com a Zariel. E aí, o que acontece? A Zariel, ela me passou um objetivo, que era proteger uma pessoa da família da pessoa com que ela gostava, que é da Príncipe. E aí, o que acontece? Eu fui atrás dessa menina pra proteger ela. Ela tava na faculdade, a gente sabia que tinha alguém observando ela. Alguém que possivelmente seria dos clãs inimigos ou alguém que queria fazer mal pra gente. Descobrimos então que um clã de lobisomens mercenários estava observando ela, porque ela era um perigo em potencial, por ser da família de quem era, né? Príncipe, uma pessoa muito, muito perigosa ali. Então, eles começaram a observar para usar ela como moeda de troca, para coisas nesse sentido. A gente nunca entendeu exatamente qual era o objetivo deles, mas a gente sabia que eles queriam fazer mal para ela. E aí, o que acontece? A gente começou a observar esse cara. Ele era um lobisomem bem jovem, e esse grupo de lobisomens, esses mercenários, eles eram, tipo assim, completamente instáveis. Eles brigavam entre si, eles queriam dominar, quando eles tinham um problema, eles simplesmente partiam pra cima da pessoa e não importava com as consequências. E o que acontece? Chegamos no ponto de eu estava saindo da faculdade, meu personagem era um dos professores da faculdade, eu estava saindo da faculdade, esse garoto me abordou e falou: é aqui que você morre. Eu falei: tá bom. Tá bom. Então vamos então. Tranquilíssimo. E aí eu coloquei a máscara,
O meu personagem usava uma máscara de Hanya. Quem não conhece, dá uma pesquisada, é uma máscara muito da hora, japonesa. Ele colocou a máscara e ali a gente começou uma luta. O que acontece? Minha sorte, eu dei muitas sortes. Uma das maiores sortes que eu dei foi, a gente tinha uma adaga de prata, que foi entregue pra gente antes. E eu não sei qual que é... Pouco tempo antes, tipo 2 dias antes. Inclusive, eu não sei como que você tem essa adaga de prata na sua cabeça. Pra mim, ela é literalmente a adaga dos anjos de Supernatural. Na minha cabeça, a aparência dela é essa. Eu imaginava ela na minha cabeça como uma faca de caça, sabe? Aham. A lâmina do demônio, a faca dos demônios, Sim. Supernatural também. Na minha cabeça, ela é literalmente a adaga dos anjos, porque ela é literalmente prateada, assim, ó. E é reta. E principalmente porque entregou pra gente, que foi Lilith. Que é um bagulho mais angelical, assim, e tal, tem relação, né, com os céus. Então, na minha cabeça, é aquela adaga. E aí, eu entrei eu tentei fugir, e o Wendell, O mestre. nosso querido mestre de vampiro, ele disse, cara, você não consegue correr de um lobisomem. Você não vai correr de um lobisomem. Se você estiver de casa, você não corre de um lobisomem. A sua única opção aqui é lutar no meio do campus, tá? Da faculdade. No meio Quebrando do a campus. máscara e que se for. Quebrando a máscara. E aí, eu entrei em luta corporal com o lobisomem. Foram muitos testes. Dele errando, eu errando. Ele errando, eu errando. Ficou uma luta de Jojo o negócio. Era soco, era facada, indo pra tudo quanto é lado e ninguém acertava ninguém. Até que chegou o ponto em que a gente começou a se acertar. Eu fiquei por um fio. O ponto é que ficou por tão pouco pra eu morrer que eu levei, tipo assim, uns 3, 4 dias pra me recuperar de todos os ferimentos. Foi brabo. Mas eu matei e eu levei a cabeça do lobisomem comigo. E aí virou o matador de lobisomens. Virou o John Miyagami, matador de lobisomens. Isso me rendeu alguma fama, né? Sim, bastante fama. Bastante não alguma fama. Bastante fama, todo mundo ficou sabendo. Porque realmente em vampiro, pra quem não sabe, né? É muito difícil você matar um lobisomem. É tipo assim, cara, o status de um lobisomem é tipo de um vampiro super veterano, sabe? É muito difícil. Esse lobisomem, ele era juvenil, tipo assim, o cara provavelmente tinha acabado de se tornar lobisomem há pouco tempo, assim. Então ele era um pouquinho mais fácil, mas assim, ainda assim, muito difícil, cara. Eu acho que ele tava muito quimicamente difícil. alterado, viu? Ele tava meio, tipo assim... Eu não quero dizer nerfado, porque não é que o Wendell nerfou ele, não foi isso que aconteceu. Mas ele tava nerfado pela circunstância, sabe? Tipo assim, a parada toda dos mercenários é que nem você explicou, né? Eles é muita treta, tipo, entre eles, muita droga, muito não sei o quê. Então ele tava completamente, tipo assim, fora de si e tal. E sem estar 100% bem de saúde fisicamente, né? Sim. Mas foi muita sorte nos dados também. E muito azar dele também. Porque, que nem você falou, os dois rolaram mal por muito tempo, cara. Foi muito engraçado. Eles ficaram um tempão rolando, não acerta. Mas foi muito legal, cara. Chegou num momento que eu e o Wendell, a gente já não tava mais aguentando rolar dados. A gente já não tava mais aguentando. Eu falei assim, pelo amor de Deus, alguém acerta alguma coisa. Sabe? Sim. E aí, quando acertou, aí deslanchou a batalha. Foi muito legal. E aí, eu quase saí morto. As circunstâncias todas a meu favor. Mas saiu famoso. Saí famoso. É o que importa. Eu tenho um colar de dente de lobisomem agora. Muito massa, cara. Muito badass. Muito badass. Eu quero contar de como que foi a criação / decisão de multiclasse de uma personagem minha. Que foi minha primeira personagem de D&D na sua campanha. Que foi a Boki. Porque ela é um exemplo de personagem que nem sempre eu faço. Mas ela é um exemplo de personagem que foi... que a ficha dela foi 100% criada a partir de roleplay. 100%. A partir da história, backstory, roleplay. É uma campanha que nós três jogamos junto, né? Ele mestrou, nós dois jogamos. E a gente até fez um vídeo sobre esses dias pra trás, né? Com Beiro versus roleplay. Então, no nosso Instagram, vai lá ver, The Forge RPG. E eu acho muito interessante falar sobre a criação de ficha, porque às vezes a gente faz piadoca e não sei o quê,
De que, como se quem faz só pro roleplay não se importasse com a ficha, né? Mas deveria se importar muito, porque, por exemplo, porque a ficha você consegue otimizar o máximo possível o seu roleplay se você faz uma ficha em batalha, em combate. E aí, tipo assim, o que eu fiz com a Bock, né? Eu queria ter com ela o máximo de opções e oportunidades possíveis para poder explorar a questão central dela, que sempre foi curiosidade. Eu fiz ela para ser uma personagem que viveu num lugar só por muito tempo, numa vila só por muito tempo, só junto com a espécie dela, só junto com o pessoal ali dentro da comunidade, tipo assim, as pessoas nessa comunidade dela, elas têm filho, e aí todo mundo na comunidade cria os filhos, sabe? Não tem essa questão de um pai e uma mãe. Então, tipo, e ela cresceu a vida inteira ali, e aí chega numa idade, essas pessoas dessa vila saem pra explorar o mundo. E ela sempre quis muito fazer isso, e aí, tipo, ela leva isso muito a sério. Tipo, é pra explorar o mundo, então vamos explorar o mundo inteiro. Vamos conhecer todo mundo, todas as formas de pensar, todos os lugares, todos os idiomas, todos os tipos de magia, tipos de animais e tudo mais. E qual né? Pelo menos assim, na minha opinião e de muita gente, a classe que mais te dá opções é druida. Na minha opinião, é druida. Porque além de quase todas as magias, né? Eu acho que só o bardo tem mais acesso à magia do que o druida. Mas o druida tem todos os tipos de magia. Magia de clérigo, magia de bruxo, magia de elemental, todo tipo de magia. Ele também tem o Wild Shape, que é algo que, porra, caralho, se você sabe usar, se você usa Wild Shape pra roleplay, acabou, você gasta o seu mestre pra caralho. O tanto que eu gastava com esse aqui era ridículo, sabe? Porque situações de investigar, situações de ir atrás, pra saber o que tá acontecendo, pra se esgueirar em algum lugar, pra, tipo assim, ver como funciona o ecossistema da floresta local. O Wild Shape é perfeito pra tudo isso. Só que aí, quando eu tava jogando com a minha personagem, por esse negócio de curiosidade, de conhecer o mundo, ela acabou se esbarrando com algo, e eu acabei me esbarrando com algo, né, que eu não tava esperando, que era divindade, que foi algo que o mestre trouxe, assim, deu uma introdução na história, e a reação extremamente natural da minha personagem foi ficar curiosa sobre isso, curiosa sobre a deusa específica que tava se mostrando ali pra ela, e aí ela, tipo assim, vou fazer amizade com ela, que se foda. Eu vou virar a melhor amiga da deusa e ponto final, sabe? E aí eu acabei fazendo multiclasse com clérigo por causa disso. Especificamente só por causa de minha personagem. Nossa, é verdade, né? Deuses existem. Nossa, essa mulher aqui tá falando comigo. Vamos virar amiga? E aí foi onde eu coloquei a multiclasse de clérigo pra espelhar na ficha essa mudança dentro do roleplay, sabe? E eu acho que, cara, isso é algo muito legal e que quem se importa com roleplay conseguir fazer isso mais vezes, pensar na ficha como um instrumento também pro roleplay, cara, vocês vão brilhar. E, inclusive, o lance do roleplay interferiu na classe e a classe interferiu no roleplay nesse caso. Porque o fato da personagem dela ser curiosa, ela chamou a atenção da deusa mais curiosa de todas. Mistra, sabe? Que tem essa curiosidade pela magia, em desenvolver magias novas, em tomar cuidado com esse tipo de magia, em, tipo assim, zelar pra ver se essa magia não pode causar um efeito muito grande, coisa nesse sentido. Então ela se aproximou da personagem dela por ela ser muito curiosa nesse sentido, sabe? Sim. E aí, tipo, uma coisa foi influenciando a outra, que foi influenciando a outra. Cara, isso as melhores mesas de RPG são dessa forma, né? Onde todo mundo vai criando ao mesmo tempo e junto. Porque aí a Mistra chamou a atenção... A Bock chamou a atenção da Mistra, a Mistra chamou a atenção da Bock, e aí a Bock acabou pegando uma subclasse em clérigo, pegou a subclasse... Como é que é o nome? Trickster. E aí ela acabou virando mais Trickster, querendo mais fazer pegadinhas, querendo mais, tipo assim, ser divertida e divertir os outros, e divertir a deusa dela. Então, tipo, cara, o roleplay ele pode crescer muito quando você consegue juntar uma coisa com a outra e deixar as duas coisas se influenciarem, assim. Abrir mão, sabe, desse controle demais e deixar tudo se influenciar na mesa.
Ó. E virou realmente um lance meio seguidora da pegadinha e a deusa da pegadinha, sabe? As duas riam muito com isso, as duas se divertiam muito com isso. Sim, saudades. Eu aprendi muito com essa personagem e eu tenho saudade de jogar com ela por causa disso, assim. Eu aprendi muito sobre isso de ter curiosidade com o mundo ao invés de medo. Eu sou uma pessoa muito não sei, eu esqueci como conjugar o geral. Eu tenho ansiedade generalizada. Então, eu tenho muito medo o tempo todo. Ansiedade não é nada mais do que isso, tá, galera? É medo. Você tem medo de várias coisas acontecerem e vive ansiosa com isso. E a Boki me ensinou muito a, tipo... chill out, man. Sabe? Ser muito mais curiosa do que medrosa. Isso foi muito legal, cara. Eu sinto que minha vida mudou, assim, depois da Boki. E isso foi bem massa. Esse RPG em si ele foi muito legal, porque a gente tinha 4 players. Uhum. 2 desses players fizeram fichas focadas pra roleplay e 2 fizeram focado pra combate. Uhum. Então a gente tava muito bem dividido. Sim. A gente tava, tipo assim... Equilibrados. E inclusive, tipo, mesmo sendo focado pra roleplay, a gente tinha um tanque no lado do que fez ficha pra combate, a gente tinha um DPS no lado que fez ficha pra combate, e do lado que fez ficha pra roleplay, tinha um que era meio dano, meio suporte, e um que era focado 100% suporte. Então até no combate a gente encaixava o nosso roleplay, e os que fizeram ficha pra combate encaixavam a essência deles de combate pra fazer o roleplay com a gente. Roleplay e combeiro não são inimigos, Não eles são, se não completam. Eles se completam muito bem, inclusive. Muito bem. Foi o que eu falei num dos vídeos, né? Tipo, você quer fazer um combeiro, sustenta com a ficha, sustenta com a história, entendeu? Exatamente. Esses dois, outros 2 players são amigos nossos que jogam muito RPG com a gente também. E eles sempre fazem ficha muito bem otimizada pra combate. Só que eles também sempre tentam encaixar um pouco no roleplay com a gente. Então eles sempre estão junto também. Por mais que às vezes faz um personagem que tem amnésia, mas ele traz isso pro roleplay. Mesmo que ele trouxe amnésia por causa de fazer ficha pra combate, mas ele consegue trazer isso pro roleplay junto. Faz um personagem antissocial, mas ele tá ali, mas o antissocial dele não é só aquele personagem que não fala nada. É aquele personagem que, tipo assim, traz o antissocial pra interferir na decisão dos outros também. Então, assim, ele consegue encaixar também. E eu acho que também equilibra de uma forma muito legal no sentido de, tipo assim, nós dois, que eram os 2 focados em roleplay, a gente fala muito, a gente tem muitas cenas e a gente puxa os outros pra participar dessas cenas. Sim. E eles já são isso, tipo... a gente fazia personagens que são suporte, mas no roleplay eles eram o suporte, sabe? Então era a gente puxando cenas e eles acompanhando a gente ali naquelas cenas, naquela, sabe, diversão, naquela dinâmica. Exatamente. E também, muito bom. Quando tem mais de um roleplayer também, não necessariamente os 2 têm que se dar certo. Por exemplo, o meu personagem e o dela não se davam bem nem um pouco. Nem um pouco. Zero. Mas eram 2 personagens muito bons. Sim. Eu gosto muito da Lyra, que foi a personagem desse tretas, RPG. galera, tretas. Mas eu gostava muito da Lyra. Eu não vou contar como é que foi a criação de personagem dela. Não, conta em outro dia. Eu já dei 2 spoilers já de história que eu vou contar. Conta outro dia. Sobre isso. Hoje eu falei especificamente da criação da ficha, né? Mas em outro momento eu também quero falar mais de como foi interpretar ela. Em outro momento, porque agora a gente vai pra nossa rolagem, o nosso teste de persuasão. No nosso teste de persuasão, a gente rola um dado. Primeiro a gente rola um D20, nosso clássico, pra ver quem ganha. Quem tirar o número maior. A gente vai fazer o nosso teste de persuasão. Quem tirar o número maior vai defender aqui uma polêmica que acredita. E a regra é... as outras 2 pessoas não podem refutar. Só você pode refutar nos comentários. Nós vamos ficar quietinhos e calados. Só pra botar mais em cima ainda a questão do defender sem refutar e ser esse negócio assim de defesa e argumentação, a gente também vai rolar um D6 pra ver quantos minutos a pessoa vai ter pra defender a ideia dela. E eu... espero muito que seja você. Eu tô inclinando aqui pra mandar dizer agora que vai ser você. Por quê? Só porque é a sua primeira participação, ué. Ah, não, mas Você tem que saber como é que é. Tem que saber. Defendi 2 vezes. Exatamente. Mas se ele defendeu 2 vezes, então você não defendeu nenhuma. Não, eu defendi uma. É porque a gente tinha tempo no último episódio que você não tava aqui, entendeu? Aí nós 2 defendemos.
Não, mas a questão Mas é que é a sua primeira vez. Nós tá falando de dados, números, sorte. É isso. Aqui, ó. Tá, porque eu sou boazinha, nós vai rolar então. Vamos trazer aqui pra cá. Pode rolar teu dado. 5. Nossa. Vai lá. Então vai você aí. Deixa eu por último, suspense. 1. Ah, se fuder. Vai lá. 4. Grava o 4 ali, grava o 4 ali. De novo, né? Você é um cagado, velho. Você é muito cagado. 3 episódios, 3 defesas. Parabéns. Cadê um D6? Acho que tá guardado o D6. Nossa, tirar o 4 Deixa eu aqui pegar. Nossa, tirar um número maior que 5 foi o auge. Pega um D6 lá pra mim, tá guardado. Você tinha 4 opções. Quantos minutos você vai ter? 3. 3. É, uma médiazinha assim. Auriel, que até hoje não precisou de usar a quantidade completa de minutos dele, tá? Quando eu defendi, eu usei todos os minutos que eu tive. Cada segundo que eu tive, eu usei. Ele fala e é isso aí. Ele fala e vambora. Quero Como ver se não fosse nada. vocês falar contra. Então bora lá. Você tá pronto, Auriel? Eu tô pronto. E vai. Vamos falar sobre Homebrew. Homebrew, na minha opinião, ele é muito bem usado na mesa se ele for bem conversado com o mestre. Se você vai fazer um homebrew, não traga esse negócio e joga assim na mesa. Assim. Conversa com o mestre antes. Foi o caso do personagem que eu já contei, do gato. O gato é um homebrew. Foi o caso da Bock, que os poderes da Bock, ela tinha uns poderes relacionados com os deuses, também era um certo homebrew, entendeu? Então, o homebrew, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que fazer sentido com a história do personagem e ele tem que fazer sentido com o que o mestre planeja. Porque se você trazer um negócio do nada, absolutamente do nada, sem conversar com o mestre, sem preparar ele para isso, ele não vai saber como receber a sua ideia e vai ficar um negócio ou muito bagunçado ou não vai encaixar com a história. Então não vai fazer sentido nenhum para aquilo ali. Uma coisa, quando você vai fazer um personagem um pouco diferente, conversa com o mestre, você tem uma ideia, eu tive uma ideia mirabolante aqui, eu quero fazer esse negócio. Conversa com o mestre, conversa com ele, vê se vocês conseguem encaixar isso na história. Talvez não seja do jeito que você quer, talvez não seja do jeito que você quer, mas o mestre vai tentar ajudar, na maior parte das vezes. Ele vai tentar ajudar, porque ele quer contar uma história interessante. O objetivo do RPG é se divertir. Se você consegue se divertir, tá ótimo, entendeu? Novamente, nem precisou dos 1 minuto. Respeite seu mestre. Ok, perfeito. Ok. Eu já pensei Silêncio. em muitas outras polêmicas pra poder falar já também. Por causa das falas dele. Perfeito. Perfeito. Mas que eu não vou falar, não. Não. Não tirei o número mais alto. Cara, que cagada gigantesca a sua. E eu comemorando assim. Eu gosto de falar de polêmica. Hoje foi a primeira rodada, tirou 5 que tava comemorando já. Pois é, cara. E eu gosto de falar de polêmica, eu rodei um natural. Só porque eu gosto, eu tenho certeza que eu só vou rolar baixo, só os dois vão ficar falando, e eu vou ser silenciada, entendeu? Eu vou ser censurada pelos meus dados. Eu acho que o Auriel vai ser o que mais vai falar. Eu também acho, porque ele é o que não quer. Ele é o que não quer mesmo. E é assim que funciona, tá bom? Dado não é por porcentagem de chance de rolagem. É por porcentagem de quanto você quer aquilo ou não. Se você quer, vai rolar baixo. Se você não quer, vai rolar alto, é uma certeza. E às vezes é por merecimento, viu? Então mereçam seus dados. Às vezes é o karma, né? É. Sim. Bom, galera, indo pro encerramento do nosso episódio de hoje, não se esqueçam que a gente tem um apoio de assinaturas no Patreon, onde você tem vários benefícios, mas o principal deles é a nossa campanha, os nossos livros de campanha, livro do mestre, livro do jogador e livro bônus, bestiário, baús de tesouro, que são uma campanha completa, tá? Você tem ali tudo que você precisa para mestrar e ou jogar uma sessão por um mês. E aí no próximo mês você recebe outro livro, então para mestrar aquele mês, tá bom? Tudo completinho, principalmente
pro mestre mestrar as suas sessões, tá? E ele é detalhado o suficiente para caso você não quiser ter problema sobre pensar e planejar e se a sua rotina é corrida e você não tem tempo para isso, ele tem todos os detalhes. Mas caso você goste de planejar, goste de alterar as coisas, goste de botar sua pitadinha no universo, ele também tem completa abertura para isso, tá? Guias de cenário e detalhes feitos para você conseguir criar em cima daquele universo. Então, confiram lá, patreon.com/TheForgeRPG. O que eu mais gosto, vou falar já nesse episódio, que é a minha primeira participação já, é justamente o fato de o suporte que tem para improvisos, que foi uma coisa que eu estava conversando numa live que fez eu e o Aurel, a gente fez uma live no Instagram e eu falei sobre isso. O suporte para improvisos, como por exemplo, ter uma religião envolvida, te dá um suporte para improviso muito grande, para você poder improvisar em cima dos NPCs. Vários outros mestres também vai vir nos próximos livros também, aí eu não vou dar o spoiler, aí fica para os outros livros, né? E também para mestres que querem criar a própria história, mas têm dificuldades de criar algumas coisas, tipo uma nova vila do nada, ou uma religião, um sistema mercantil. Você pode aproveitar tudo que tem no livro até para sua própria campanha. Então é isso. Caso você não queira mestrar a nossa campanha, você pode usar tudo para sua campanha. Então, exatamente. Tipo assim, eu preciso de um reino, eu preciso de uma vila, eu preciso de uma região, eu preciso de um NPC, eu preciso de um item. Você pode usar tudo para a sua campanha. Você pode criar a sua história dentro do nosso mundo. Você pode criar o seu mundo e usar a nossa história dentro dele. Então assim, a versatilidade é gigantesca. Isso para mim é o que mais... E tudo isso dentro de um apoio do Patreon que ajuda não só a gente a continuar essa iniciativa dos livros, né? Mas também continuar toda a nossa outra produção de conteúdo, incluindo esse podcast, caso você goste. No nosso encerramento, apoie lá. E no nosso encerramento a gente sempre indica algumas contas menores da comunidade para vocês irem seguir e para dar um shout-out pra galera que tá por aí produzindo conteúdo igual a gente. Eu trouxe hoje @MarjoRui, que é a Marjo. Ela fala de RPG e de leitura no TikTok, tá? Inclusive. Ela fala de RPG e de leitura. E ela fez um vídeo recentemente muito bom sobre que às vezes tudo que a sua mesa precisa para dar um novo gás na campanha é mudar de sistema. Pra você não ter medo de mudar de sistema, sabe? E é bem legal, confiram lá. Eu peguei um dos nossos seguidores, uma das pessoas que seguem a gente no Instagram. Um pessoal que eles são focados em fazer eventos para pessoas que jogam ou jogos de mesa ou próprio RPG de mesa mesmo. Eles chamam Rolês de Jogos, ali da região de Campinas, e eles promovem esses eventos para essas pessoas que querem jogar, se encontrar e ter jogos legais. Muito massa. Eu escolhi para trazer um que não é pequeno, assim, ele já é conhecido um pouco na comunidade RPG, mas eu escolhi ele por um motivo muito específico. No meu começo de mestrar, ele foi quem me ajudou muito, os vídeos dele me ajudou muito a ter ideias. Então eu não podia deixar de fora aquele que mais me ajudou nesse quesito, né? Que é o Play Raymond, vocês provavelmente devem conhecer, mas vou até deixar um agradecimento, porque me ajudou muito realmente a começar a mestrar. Muitas ideias que no começo se sente um pouco travado, né? Pra colocar ideia e tudo mais. Ele me ajudou a expandir minha cabeça para poder criar coisa. Perfeito. Então, galera, esse foi o Forjando Aventuras de hoje. Até o próximo.